Olá, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, o arquiteto Alexandre Penedo, especialista em arquitetura modernista. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o tombamento do complexo da Tecelagem Paraíba. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite aqui para esse papo. Obrigado, Zé, pelo convite. Eu que agradeço e espero que seja um prazer também para os ouvintes escutar o nosso bate-papo. Pois é, Alexandre, a gente teve aí uma conquista aí recente para a cidade, né? Que é o tombamento aí do complexo da Tecelagem Paraíba. Eu queria saber aí como é que foi esse processo. Você que sempre teve olho atento em relação a esse patrimônio, né? Como foi esse processo? Quais as dificuldades? E como que a gente chegou lá? Com que argumentos? Boa pergunta, né? Essa história começou mais ou menos no início da década de 90, final de 92 para 93, quando a situação das indústrias da tecelagem Paraíba, né, se encontrava numa situação bastante difícil e foi decretada a falência definitiva. Então havia uma dívida, né, com os credores, a maioria bancos, e para saldar essas dívidas foi proposto um retalhamento das glebas, das propriedades que pertenciam ao grupo da Tecelagem Paraíba. E casualmente naquele momento havia uma percepção sobre o conjunto valioso e riquíssimo que o complexo, que a Tecelagem Paraíba possuía, em função das áreas envoltórias. Né? E eram obras publicadas, eram obras de grandes autores, com um paisagismo excepcional, só que estava escondido aquilo da população. E nós percebemos que havia uma oportunidade aí de estabelecer, tentar transformar isso num parque, numa, numa estrutura cultural, né, que pudesse a gente resgatar essa situação toda. E daí, então, a partir daí, iniciou-se um projeto dentro dos processos de tombamento? O Vamos que aconteceu? Naquele momento, a sociedade civil local, né, uma parte da elite já entendia a importância do complexo, e havia um grupo de estudantes da Faculdade de Arquitetura que já tinham mapeado toda aquela situação e decidiu promover a divulgação. E ao promover, isso vai dar uma prova social para a prefeitura, na época, tomar uma ação de desapropriação. E a partir da desapropriação, é depois construída toda uma estratégia, um esforço, na verdade, de tentar tombar isso, seja em escala municipal, seja em escala estadual e seja em escala nacional. Então, nós conseguimos, no primeiro momento, o tombamento via escala municipal, depois fomos articular isso numa escala estadual via o Condefat, e, por fim, né, nesse processo todo, foi aberto também o processo de tombamento em escala nacional, via o Instituto de Patrimônio Histórico. Mas esse processo é um processo muito longo, porque é necessário levantar documentação, verificar a validade das obras, autorias, importância histórica, o contexto que está sendo colocado isso. E de forma que é um processo que demorou mais aí de quase 30 anos. porque o conjunto, né, envolve construções de várias épocas, né? Desde 1920 até, sei lá, os anos 70, né? Exato. Tem todas essas várias épocas, né? E todas essas épocas vocês têm que apresentar uma justificativa, não é isso? Agora, do ponto de vista assim, para quem visita o parque, tem muita gente que visita o parque de maneira para desfrutar aquele belo ambiente, né?
Mas agora que a gente sabe dessa importância cultural, não custa nada lançar o olhar com um pouquinho mais cuidado, né, para alguns monumentos que a gente tem ali. Eu queria, se você pudesse, por exemplo, a principal obra que vem para a gente é a casa da família Olívio Gomes. Olívio Gomes, né? O que você tem para contar para a gente em termos de beleza arquitetônica, de valor arquitetônico dessa casa? Sim. A casa em si, ela vai inaugurar e participar também de um movimento que está acontecendo naquele período, que é muito rico. De certa forma, no período da guerra, né, nós tivemos aí uma grande evolução da arquitetura brasileira, principalmente com o aperfeiçoamento do uso do concreto, que vai possibilitar, entre outras coisas, formas inusitadas, vãos maiores, abrir a parede, né, se você puder abrir a parede com grandes painéis de vidro. Então, o concreto ele vai possibilitar isso. E essa casa ela está respondendo, em termos de linguagem, de arquitetura, às inovações do período. Então, e lá existe uma série de inovações. Por exemplo, não somente o aspecto construtivo dela, mas também o aspecto de conforto ambiental. Então, nós podemos observar aquelas esquadrias que tem nos quartos, onde você pode abrir completamente, fechá-la, transformá-la numa varanda, fechar só os vidros. Nós temos a preocupação com o telhado, com a circulação de ar, a iluminação zenital nos banheiros, a preocupação de forma muito minuciosa os puxadores, uma série de elementos que colocam a casa na vanguarda do que estava acontecendo de melhor no mundo naquele momento. Tanto que quando ela foi construída, ela foi publicada nas principais revistas internacionais. Existe uma inovação de desenho também em relação, por exemplo, disposição dos ambientes, né? Os quartos, todos numa área só. Tem toda essa novidade, né, Alexandre? Sim. Então, além disso, nós chamamos de programa de necessidades, né? E a forma como nós implementamos o programa de necessidade, nós chamamos de partido arquitetônico. Então, é como que se organiza esses programas para poder implantar. E ali há um resgate das antigas fazendas coloniais que construíam na escapa, né, dos morros. Então, coloca a parte de baixo, né, os serviços, a parte de cima, o social, a casa, de certa forma, ela reproduz isso e ela setoriza em 3 grupos. A área privada da família, que são os quartos, a área social no meio, depois a área de serviço, onde que tem a casa do caseiro, essas coisas todas. Né? Nós temos uma preocupação também muito interessante, que é com as cores. É uma das primeiras obras que vão inaugurar a ideia de trabalhar com cromatismo de diferentes ordens, né? Que vai dar uma personalidade muito grande para a casa. Que até aquele momento, as casas costumavam ser bem brancas, né? Se pintavam. E daí é chamado um artista importante, de um movimento importante também dentro da cultura brasileira, que é o Francisco Rebolo, que vai ter todo um estudo, né, das cores, ele vai fazendo uma investigação. Então, por exemplo, se você tiver a oportunidade de entrar na sala da casa, tem uma parede que é preta. E daí você vai tentar entender por que a parede é preta. Né? Exatamente por causa do emolduramento da paisagem envoltória, pelos vidros, né? Então, tem uma série de detalhes lá que só um passeio pela casa é possível ir descobrir. Essa coisa do vidro, né? Quer dizer, a casa se debruça ali para a paisagem da Vargem Grande, né? E esse é um elemento distintivo também do projeto, né? Dela fazer essa ligação com a natureza. Não é isso? Integração, né? E entra nesse conjunto o paisagismo do Burle Marx, né? Você pode falar um pouquinho para a gente da importância
desse desenho, dessa obra do Burle Marx? Sim, claro, eu acho que é um dos elementos mais importantes, né? Tanto que o parque se chama Parque da Cidade Roberto Burle Marx, né? O Burle Marx ele vai construindo ao longo dos anos um plano de urbanístico. Não falo plano urbanístico, é um plano paisagismo que tem um viés urbanístico, no sentido de pleitear todo o conjunto, porque vamos lembrar que o conjunto ele tinha uma proposta de ser um complexo bastante amplo. Então, hoje, se a gente olha e vê lá o galpão de máquinas, que é o famoso galpão Gaivotas, onde que é o CEF, antigo depósito de material de produtos acabados, a escola da tecelagem, a famosa escola da tecelagem Paraíba, depois nós temos a usina de leite, e fora isso foram projetados centros de inovação em agropecuária, vilas para moradores, supermercados. Nós tivemos o primeiro supermercado, conceito de supermercado, no Brasil, aqui na Tecelagem Paraíba, que que se deixou de ser o conceito de mercearia, que você chegava e tinha a bancada, e você solicitava o produto, para você ir poder escolher o produto na gôndola. Esse prédio existe? Não, ele se incendiou, foi destruído por um incêndio, e foram executados alguns projetos, estudos de um novo supermercado, mas não acabou não sendo construído. Também havia previsão da construção de uma igreja grande, acabou sendo construída a capela ao lado da avenida, né, que nós temos lá uma capelinha hoje, mas era um complexo grande. Isso demanda um paisagismo, um plano urbano. E o Burle Marx ele viu essa oportunidade, né, tanto que aqueles eixos da Palmeiras imperiais, né, depois toda a preocupação de chegada da casa, né, da construção do jardim da casa, então nós vamos ver o gramado, nós vamos ver o primeiro plano, alguns jardins mais baixos, depois os guapuruvus, né, que eles estarão ali, aquelas árvores, e lá para o fundo a montanha. Então tem toda uma abordagem, uma preocupação com as espécies, e foi feito um trabalho enorme, ao longo de muitos anos. Além desse trabalho paisagístico, né, existia também murais dele, painéis. Sim, ele foi bem lembrado. Ele tem os trabalhos que ele fez em termos de cerâmica. Ele era um multiartista, né? Ele era um pintor, ele era um paisagista, um escultor, um joalheiro, um tapeceiro. Então, ele desenhou e fez alguns painéis que estão como elementos decorativos da casa. E tem uma outra informação do Burle Marx que pouca gente conhece, que é a ITM, Indústria de Teares Manuais. Essa ITM foi um negócio à parte da Tecelagem Paraíba, que produzia grandes tapetes do Burle Marx, mas de grandes formatos, ao lado do galpão Gaivota, ali onde que tem uma construçãozinha. E hoje essas obras, esses tapetes, valem uma fortuna, são objetos de coleção, enfim, essas coisas todas. Então, o Burle Marx, ele, além de fazer o plano paisagístico, já que ele era muito próximo da família, ele também sempre ia alterando, incrementando com espécies, tal, tudo. Ele fez também os painéis em azulejo para casa, como o painel lá para o posto de gasolina que tem, antigo posto de gasolina no Galpão Gaivota. E fez também, teve essa experiência fabulosa que foi com a ITM, que é a Indústria de Teares Manuais, do lado do Galpão Gaivota. Viu, Alexandre? Com o tombamento, o tombamento garante a preservação, né? Mas o tombamento implica alguma reforma, resgate de coisas que estão caindo? Existe isso ou não? O tombamento em si, ele é só um reconhecimento, né? Vai depender muito da nossa capacidade como sociedade joseense saber agora conduzir esse processo todo, né? De estabelecer um plano de ocupação, de resgate, né? De integração.
de preservação. Então, Eu agora vi, nós... eu vi um comentário que a parte da usina de leite está bastante danificada, né? Sim, a usina é o único, praticamente quase que o único, se eu não sei como está a situação da capela, mas é praticamente o único elemento que é de propriedade privada ainda, não é da prefeitura. Então, provavelmente deve ser restabelecido aí algum contato entre o proprietário, a prefeitura, né, para ver como que vai se dar esse processo de reintegração. É evidente que deve ser uma compensação, afinal, o proprietário tem que ser ressarcido por esse investimento que foi feito. Né? E daí a ideia é restabelecer o perímetro original, né? Perímetro original do complexo da Tecelagem Paraíba. A gente, dentro desse tema de patrimônio, né? Você aí que durante muito tempo pesquisou detalhadamente a, a arquitetura modernista aqui em São José, e é autor de um livro aí já clássico, né, sobre o assunto. Inclusive, a gente vai pôr aqui interesse para quem quiser baixar gratuitamente esse livro. Esse aqui, ó, o Aí, ó, é Arquitetura Moderna, São José dos Campos, né? E na capa desse livro está o prédio de estruturas do ITA, lá no CTA. E eu vou provocar o Alexandre. Está na hora da gente tombar esse patrimônio do Niemeyer lá no ITA? Boa pergunta, é um bom desafio. Nós já temos conversado já com o pessoal do Comando da Aeronáutica aqui em São José, e é uma conversa que também acompanha o processo de tombamento da Tecelagem Paraíba. Então, já foram feitas diligências, essas coisas todas, mas lá no CTA nós temos sempre trocas de comandos, né? Então é preciso sempre reconstruir o diálogo novamente. A ideia, para vocês terem uma ideia, assim, noção do que a importância do CTA, Brasília é considerado como patrimônio da humanidade por causa do seu plano diretor. Né? As obras, se tem relevância, tem. Catedral de Brasília é uma obra excepcional, né? Nós temos lá o Palácios, mas elas não têm tanta, e daí não é desprezar, mas não tem tanta relevância como o desenho original do plano diretor. E esse plano diretor é feito no laboratório antes. É desenvolvido um laboratório de plano urbanístico, a exemplo do que foi o CTA, do Brasília. É o próprio CTA. Dá essa experiência do CTA que é depois levado para a experiência do Brasília. Mas tanto que tem muita gente que vai, eu mesmo, quando vou para Brasília, estou achando que estou andando no CTA em escala maior, só isso. Não sei se você já teve essa experiência. O Niemeyer treinou aqui. Exatamente. Ele treino aqui, né? Então, nós estamos querendo levar essa mensagem para os militares, né, para o comando da aeronáutica. Nós pretendemos tombar o plano diretor, reconhecer esse patrimônio. Nós entendemos perfeitamente da necessidade de segurança nacional, não há nenhum problema disso, mas nós entendemos que é um reconhecimento e acreditamos até que é um benefício para os próprios estrutura do complexo do CTA, ITA, ser reconhecido como um patrimônio nacional, que é um patrimônio brasileiro de muita competência, idealizado pelo Marechal Casimiro Montenegro. Né? Então, é um diálogo que até o ano passado a conversa avançou bem, mas houve uma ordem, que nós não sabemos ainda qual o motivo, o indeferimento do tombamento do CTA. Então, nós vamos reconstruir isso daí, e eu tenho certeza que haverá um bom senso para a gente caminhar também para um tombamento do CTA. Muito bem, Alexandre. Eu agradeço muito esse papo. Foi muito rápido, tinha muita coisa para falar, mas a gente vai te convidar outras vezes para a gente conversar sobre outros temas dessa área que você tem tanto conhecimento. Eu agradeço muito a sua participação
aqui no Abre Aspas. Obrigado, eu estarei sempre à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.